galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Sextou com Física, tá bom? Continuando aí a nossa ideia que a gente já debate desde a semana passada sobre a ideia de trabalho, energia, como é que funciona uma transformação de energia dentro do sistema, o que é o trabalho de uma força constante, como calcular esse trabalho, tudo isso a gente já viu na aula passada. Hoje, a nossa aula é para entender o que é uma potência, como é que funciona uma potência, e qual o rendimento de uma máquina, tá bom? Uma máquina, gente, ela tem uma potência, que acho que todo mundo já ouviu falar, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, que é um valor que diz a quantidade de trabalho, de energia que aquela máquina usa. Toda máquina também tem um rendimento. Algumas máquinas têm rendimentos maiores, outras máquinas têm rendimentos menores que outras. Mas tudo isso com o objetivo de pegar a energia elétrica que chega nela e transformar em um outro tipo de energia. Porém, nem toda máquina, na verdade, nenhuma máquina é perfeita. Todas elas perdem um pouco dessa energia que chega até elas, graças a uma coisa chamada de dissipação. Uma perda energética que é comum a toda máquina que usa energia elétrica e transforma em outro tipo de energia. Isso se dá um rendimento. O rendimento da máquina varia de máquina para máquina, tá bom? As máquinas compostas que a gente já vem falando já há algumas aulas. Beleza? Então, na aula de hoje a gente vai entender o que é uma potência de uma máquina e o que é o rendimento dela. Então, bacaninha? Me acompanha que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Bom? Nosso objeto de conhecimento hoje são medidas e grandezas físicas, em especial potência mecânica e rendimento. Bom? O nosso objetivo é reconhecer a medição e o controle de processos fundamentais para gerar os melhores resultados possíveis quanto à utilização de recursos, máquinas, desempenho, rentabilidade, proteção ambiental, segurança, tá bom? Identificar a relação entre potência e consumo de energia e o intervalo de tempo de ocorrência do consumo. O que é isso? Você usa energia na sua casa todo dia para ligar uma TV, para ligar um computador, para ligar um ventilador, para ligar uma geladeira, e aquilo não é de graça, você paga para usar aquilo ali. Então, todo tipo de energia tem um consumo, bacana? Então, a gente vai aprender a calcular quanto é que eu estou gastando por mês, como é que eu posso economizar. Tudo isso a gente dá uma olhadinha nessas nossas aulas dessa semana. Compreender a relação entre potência e sua intensidade de força e da velocidade. A potência também tem a ver com a velocidade de alguma coisa, certo? Carros potentes, por exemplo, desempenham velocidades maiores em um menor intervalo de tempo, enquanto carros menos potentes desenvolvem a mesma velocidade, porém em intervalos de tempos maiores, tá bom? E analisar o rendimento de máquinas por meio de energia fornecida e de energia consumida. Como eu falei para você, toda máquina recebe energia, mas não aproveita 100% dessa energia. Parte dela é perdida ou dissipada. E aquilo aí a gente vai aprender a calcular o rendimento. Claro, a gente vai passar pelas nossas queridas questões. Como é que isso cai numa prova? Como é que isso cai no vestibular? Como é que a gente pode treinar a parte matemática disso aqui? Beleza? Então, vamos adiante aqui para ver se a gente consegue dar uma agilizada. Primeiro, potência. Potência. O que é uma coisa potente para você? O que é um carro potente? O que é um corredor potente? Seguinte, é o que eu consigo desempenhar uma velocidade alta em menos tempo. Por exemplo, quando você está assistindo programas de automobilismo ou então corridas, né? O cara sempre fala, esse carro vai de 0 a 100 em tantos segundos. Isso ali quer dizer a potência do veículo. Quanto menos tempo ele levar para chegar de 0 a 100, mais potente o seu veículo é. Então, isso aqui é você ter uma ideia de potência. Em muitas situações práticas, é importante saber a velocidade com que um trabalho pode ser realizado. Bom, por exemplo, na ultrapassagem, o motorista deve ter certeza que seu carro conseguirá realizar aquela tarefa, sem colocar em risco a vida dos passageiros. Outro exemplo óbvio pode ilustrar claramente a importância que o intervalo de tempo na realização do trabalho. O que é mais rápido? Encher uma caixa d'água com um conta-gotas ou um balde? E de São Paulo ao Piauí, de carro ou de avião? Beleza? Isso aqui é você ter uma ideia de potência. Claramente, é melhor você encher uma caixa d'água com um balde do que um conta-gotas. E claramente, é melhor você ir
de avião do que de carro, daqui até São Paulo, de São Paulo até cá. Por quê? Porque você tem um trabalho sendo realizado em um tempo menor, ou seja, um trabalho sendo realizado numa velocidade maior. No nosso primeiro caso, que é encher a caixa d'água, você tem essa situação com o valor de líquido que você vai conseguir aderir. No conta-gotas, você leva pequenas gotas, né? 5, 6, 7 ml numa gota, menos, bem menos que isso. Você leva ali 0,5 ml, 0,6 ml numa gota. Numa balde, não. Balde você pode levar 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, 5 litros, então você demora menos tempo. A mesma ideia na travessia, né, de avião ou de carro. No carro, você chega em São Paulo ao Piauí, né? Chego. Mas de avião, você chegaria mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, porque a velocidade com que o avião consegue realizar esse trabalho é bem maior. Sem falar da trajetória também, que pode ser considerada uma linha reta praticamente. Então, tem essa ideia aí de trabalho e potência. Parte da potência que entra através da rede elétrica em um liquidificador é transformada em energia mecânica. Outra parte é dissipada em calor. E aqui ele já te dá a primeira ideia de quê? De rendimento. Quando eu entro com essa energia elétrica, o motor da hélice começa a rotacionar. Isso dentro do liquidificador. Aquilo ali, gente, é uma energia de movimento. Se é uma energia de movimento, qual é o tipo de energia que eu tenho? Energia mecânica. E é isso que ele está te dizendo quando o liquidificador transforma aquela minha energia em energia mecânica. Por quê? Porque eu estou usando a energia elétrica para fazer com que o liquidificador exerça a função dele. Beleza? O liquidificador ele é feito para que aquelas pás se movimentem, triture os alimentos ou o líquido que você bote lá dentro, né? O fluido que você bote lá dentro. Parte dele dissipa essa energia de calor. O liquidificador, ele foi feito para esquentar? Não, mas ele esquenta. Por quê? Porque ele não é uma máquina ideal. Na verdade, nem existe máquina ideal. Se o liquidificador fosse uma máquina ideal, ele pegaria toda a energia elétrica que foi posta para ele utilizar e transformaria completamente no movimento das pás. Isso não acontece, porque o liquidificador ele esquenta, ele tem um motor, todo motor esquenta. Então, parte dessa energia é dissipada em calor. O liquidificador tem interesse em esquentar? Não, não tem. Mas mesmo assim ele esquenta, por quê? Porque ele está dissipando energia. E dissipar energia é comum a todas as máquinas. Isso é que gera aquela parte que eu comentei com vocês sobre rendimento, né? O quanto aquela máquina está rendendo. 2 carros saem da praia em direção à serra a uma altura de 60 metros. Um dos carros realiza a viagem em 1 hora. O outro demora 2 horas para chegar. Qual dos carros realizou o maior trabalho? Ó, os carros saíram do mesmo lugar e foram para a mesma altura. Nenhum dos dois realizou o maior trabalho. Ambos realizaram o mesmo trabalho. Mas, Matheus, o carro 1 demorou 1 hora, o 2 demorou 2 horas. Verdadeiro, mas o tempo não influencia em trabalho. Por quê? Porque o trabalho, gente, realizado é a energia que você gasta para sair de um ponto e chegar até outro, independente do tempo realizado. Então, o cara saiu da altura de 0 até 600 metros em 1 hora. O outro chegou de 0 até 600 em 2 horas. Eles gastaram a mesma energia porque eles foram parar na mesma altura. Mas o tempo mudou. Se o tempo mudou, o que foi que mudou? Se o tempo mudou, mudou alguma coisa. Nenhum dos dois. O trabalho foi exatamente o mesmo. Entretanto, o carro que andou mais rápido desenvolveu uma potência maior. Então, o trabalho é o mesmo. Porém, a potência, o que desenvolveu uma potência maior foi aquele que teve o quê? O menor tempo, porque ele teve esse movimento em relação àquela mesma distância em comparação ao seu colega. Ele demorou a mesma distância, ele chegou na mesma altura, porém ele demorou menos tempo. Significa que ele foi mais potente. E a unidade no sistema internacional é o Watt, simbolizado pela letrinha W, em homenagem aí ao Henry Watt, que foi um cara que ajudou muito no desenvolvimento de máquinas, tá bom? Revolução Industrial, toda essa parte tinha uma participação do Watt, tá bom? James Watt, desculpem, não. James Watt. O James Watt, ele participou ativamente disso, em homenagem a ele fica aí a unidade para a história. E eu acho que vocês já ouviram a nomenclatura Watt em uma coisa bem mais simples. O que foi? Numa lâmpada. A lâmpada da sua casa, quando queima, você vai lá e compra uma lâmpada nova. Só que a lâmpada ela é dada em 30 watts, 45 watts, 60 watts. E o que significa dizer isso?
Isso, gente, é exatamente a potência da sua lâmpada, tá bom? Uma lâmpada de 30 watts tem uma potência menor do que uma lâmpada de 60 watts, por exemplo. Tá, o que significa esse watt então, Matheus? Seguinte, o watt é joule por segundo. Olha aqui, 1 watt significa que o cara libera 1 joule em 1 segundo. 1 watt significa que o cara libera 1 joule em 1 segundo. Isso quer dizer que a energia fornecida pelo sistema equivale 1 joule a cada 1 segundo. Quando eu tenho uma lâmpada que emite, por exemplo, 60 watts, o que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que aquela lâmpada de 60 watts vai liberar uma energia de 60 joules a cada 1 segundo. Ah, entendi. Então, como a gente já tinha visto lá em energia e trabalho, quer dizer que aquela minha lâmpada está liberando 60 watts, 60 joules de energia a cada segundo que ela fica acesa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. A lâmpada de 60 watts significa que ele está liberando 60 joules de energia a cada 1 segundo que ela fica acesa. Só que, claro, você não deixa uma lâmpada ligada por 1 segundo, você deixa uma lâmpada ligada por horas. Então, aquela lâmpada vai liberar várias energias e isso gera um consumo. Mas a parte de consumo elétrico a gente vai deixar para falar um pouquinho mais na frente, tá bom? Além do watt, utiliza-se com frequências unidades maiores. Por quê? Quando você sobe numa balança, eu pergunto, por exemplo, a sua massa. Vamos supor. Subi na balança. Matheus, quanto é a tua massa? Apareceu lá, 100. Aí eu falo, pesa quanto? Eu 100. Fica subentendido que a minha massa é 100 quilos, tá bom? Por quê? Porque é a unidade que a gente usa, 100 quilos. Não faz sentido eu falar para você que eu peso 100 mil. Aí tu, meu Deus, 100 mil? Como assim? 100 mil gramas. Por quê? Porque a gente não usa a nomenclatura da grama, a gente usa a nomenclatura do quilo, que é muito mais simples, porque os valores são muito maiores. Então não tem necessidade de eu usar um número tão grande quanto 100 mil, que possui 5 zeros. Eu uso só o 100, que possui 2 zeros, e já está suficiente. Para fazer isso, eu tenho que usar uma nova unidade. Eu tenho a grama e eu tenho a quilograma, kg. A mesma coisa para o watt. No começo, a energia consumida era muito baixa, as máquinas eram muito arcaicas. Então, eu tinha ali 1 watt, 2 watts, 3 watts de potência. Então, aquela minha máquina consumia pouco. Porém, quando você tem máquinas mais modernas, você tem um consumo muito maior. Por exemplo, um ar-condicionado. O ar-condicionado ele vai consumir 50 mil watts. Então, não tem necessidade de eu botar esse valor tão grande. Então, eu reduzo a unidade para que fique uma coisa mais fácil de eu trabalhar. E chamo de kilowatt. Um kilowatt tem 1000 watts. Megawatt vale 1000 kilowatts, ou seja, 1 milhão de watts, tá bom? Um CV, um cavalo vapor, vale 735 watts. E um horsepower, poder de cavalo, vale 746 watts. O que é isso? Olha, eu acho que você também já deve ter visto quando a gente fala, por exemplo, de carro. Quando a gente fala de carro, ele fala, esse carro tem tantos cavalos de potência. O que significa dizer isso? Um HP, um horsepower, tá bom? Um poder de cavalo, um cavalo de potência. Essa é a nomenclatura aqui que ele quer dizer. Por quê? Gente, o Watt fez um experimento que envolvia um cavalo. Ele queria saber qual era a média de força do cavalo para erguer uma massa fixa a uma determinada altura fixa. E ele viu que um cavalo de força vale 746 watts de potência. Então, quando eu falo que, por exemplo, você tem um carro que tem 100 cavalos de potência, então aquele carro ali consegue desempenhar 74.600 watts de potência. Então, aquele carro tem 74.600 joules por segundo de potência ali, justamente porque eu estou usando uma nomenclatura que é padrão, tá bom? Horsepower aí para carro. No sistema internacional, eu tenho que usar o watt. Então, apesar de existir essas transformações, a minha preocupação tem que ser com o watt, porque ele é o nosso sistema internacional. Bacana? Potência média. Definimos a partir daí potência média.
relacionando o trabalho com o tempo gasto realizado. E aí eu chego na potência. E o que seria potência? Potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Só que eu tenho 3 formas de realizar trabalho. Potência é como trabalho energia e energia é trabalho. A minha potência pode ser calculada como energia potencial gravitacional sobre o intervalo de tempo. Ou seja, mgh sobre ΔT. Se eu quiser um trabalho ou uma potência na vertical. O trabalho que uma pessoa demora para subir uma escada, o trabalho que um objeto desce, né? Demora para cair, um elevador, tudo isso tem essa potência vertical aí. Tá, e se eu tiver um outro tipo de potência, uma potência que tem a ver com velocidade, então eu teria que a minha potência seria igual à energia cinética sobre o intervalo de tempo, ou seja, mv² sobre 2 ΔT, né? Seria aí a minha potência com base na energia cinética. Ou então, ainda mais, eu tenho a minha potência baseada em energia potencial elástica sobre o intervalo de tempo. Então, seria igual kx² sobre 2 ΔT, que são equações aí de energia que a gente já viu em aulas anteriores, beleza? Aquela parte de energia. Potencial gravitacional, cinética e potencial elástico, ok? Como sabemos que trabalho é igual a força vezes ΔS, também existe essa situação, eu posso dizer que a potência vai ser igual, que é o trabalho? Força vezes o meu deslocamento sobre ΔT. Só que ΔS sobre ΔT, galera, ó, é igual a quem? É igual a velocidade média. Aí eu chego a uma outra relação de potência. Também posso dizer, ó, que a potência é igual a força vezes a velocidade média de um veículo, de um corredor, tá bom? Então, eu tenho aí 5 equações que eu posso definir como equações de potência. Potência em função da energia potencial gravitacional, potência em função da energia cinética e potência em função da energia elástica. Além disso, eu posso ter potência em função da minha velocidade média e potência normal, que seria aí trabalho sobre o tempo. Qualquer uma dessas equações serve para me sair de uma questão. Vai depender de quê? Vai depender do que a questão vai me cobrar. Se a questão me cobrar por energia potencial gravitacional, eu uso a primeira. Se a equação me cobrar a energia cinética, eu uso a segunda. Se for potência elástica, terceira. Se for velocidade média, a quarta. Se for só o trabalho comum, Matheus, a quinta, né? Seria aí a mais simples de todas. Então, sabendo disso, eu posso aplicar qualquer uma delas, dependendo do que a questão falar. Lembrando, energia potencial gravitacional tem a ver com altura. Energia cinética, velocidade. Energia potencial elástica, mola deformada, uma mola esticada, uma mola comprimida, todas elas vão gerar uma energia potencial para o seu movimento. Bacana? E a potência instantânea é quando o tempo gasto for infinitamente pequeno. Teremos uma potência instantânea, que seria o limite, né, tendendo a zero daquela força. Mas a potência instantânea é uma coisa que não cai muito a nível médio, mas é aquele negócio, melhor você saber e não precisar, do que você precisar e não saber. Então, a gente indica para você não decorar muito essa parte de definição, porque você ainda não sabe trabalhar com limite. Limite é que para quem for fazer engenharias, matemática, física, química, tá bom? Cálculo em geral, arquitetura. O limite é uma operação matemática que você aprende na universidade. Como assim? Você sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir. Beleza, essas são as operações básicas. Além delas, potência, radiciação, logarítmico, tá bom? Então são aí 3 operações que você aprende também ao longo do seu ensino médio. Na universidade, lá no curso superior, você aprende mais 3. Limite, derivada e integral. Só que como limite, derivada e integral são coisas bem mais específicas, não tem necessidade da gente trabalhar eles a nível de ensino médio. Então é por isso que eu te digo, não se apegue à definição, essa definição da equação. Tanto é que eu nem comentei ela para você. Quero que você saiba que a potência instantânea é a mesma coisa da potência em função da velocidade, força vezes velocidade. Só que lá é a velocidade média. Aqui é a velocidade instantânea, tá bom?
é a velocidade instantânea. Ou seja, é a velocidade em um único ponto. Velocidade instantânea. É a velocidade em um único ponto. O que é uma coisa instantânea? É uma coisa que acontece naquele momento. Então, o que é uma coisa média? Velocidade média. É uma velocidade que é padrão. Ela vai seguindo um padrão. Instantânea. Acontece num ponto. Pronto, morreu. Eu não posso levar a instantânea para padrão e nem a padrão para cá. A unidade HP foi muito introduzida por James Watt de maneira bem simplificada, pois ele se preocupava em fazer entender pelo público leigo. Assim, usou a figura do cavalo para apresentar sua ideia sobre potência. Uma máquina de 30 HP, 30 horsepowers, corresponde à potência de 30 cavalos ingleses. Para realizar uma tarefa, toda máquina, todo organismo precisa de uma determinada potência, ou seja, determinada quantidade de energia por unidade de tempo. Você é um organismo, você é uma máquina, então você também tem potência, tá bom? Pessoas mais potentes correm mais rápido, levantam mais peso, pulam mais alto, então você tem essa situação. O que é que você consome, qual é a energia que você consome para realizar um trabalho, para ter uma potência? Bom, você usa a caloria, que é o que o alimento te dá. Então, se você come muito e gasta pouco, você tende a acumular calorias. Se você come pouco e gasta muito, você tende a perder essa reserva calórica aí, ok? Porém, nem toda a potência requerida é usada na realização da tarefa. Por exemplo, no liquidificador, que a gente comentou no começo da aula, parte da potência entra através da rede elétrica, é transformada em energia mecânica e outra parte é dissipada em calor. Então percebam que aqui você tem uma energia total, que é dividida em duas. Energia mecânica mais, outra parte dissipada em calor. Então você teria que essa energia elétrica seria igual à soma dessas duas. O liquidificador ele foi feito para esquentar? Não, ele foi feito para rodar aquelas pás dele. Mas, como ele não é um sistema ideal, ou seja, ele não funciona de uma forma perfeita, ele vai esquentar sim, porque ele vai perder parte dessa energia. Desse modo, toda máquina possui um rendimento, que é o valor de Nzinho, que é o coeficiente entre potência útil, ou seja, utilizada na realização da tarefa, e a potência total. Por definição, temos que o rendimento é igual à potência útil sobre a potência total. Isso aqui, galera, eu gosto de falar para meus alunos, para no final eles multiplicarem por 100. Por quê? Porque o rendimento é porcentagem. Você vai receber 100% de energia, vai usar uma porcentagem dela e vai descartar o resto. Esse descarte, esse joga fora, é justamente a parte que você tem dissipada. A parte aproveitada vai ser essa potência útil. Então, a razão entre eles te dá o rendimento em porcentagem. Esse valor tem que ser sempre menor do que 1. Bom? Isso aqui não pode chegar a 1, por quê? Porque não existe máquina perfeita. 1 vezes 100 dá 100%. Então, quando aquele valor chegar a 1, significa que toda a energia elétrica foi usada de forma útil. E eu acabei de falar para vocês que isso não é possível. Então, a não ser que a questão fale, Já falei para vocês, quem manda é a questão. Se a questão disser que o mar é doce e o céu é rosa, o mar é doce e o céu é rosa. Então, se a questão disser, tendo em visão que essa máquina é perfeita, pronto, aí sim ela pode chegar a 100%. Mas, na realidade, não existe uma máquina perfeita, logo as questões tendem a não botar esse rendimento sendo 1, sendo 100%. Beleza? E aí existem outros tipos de potência que a gente também pode comentar. A potência mecânica é uma potência associada ao movimento, porém existem alguns outros tipos de potência que são fáceis de a gente ver no dia a dia, como por exemplo a potência elétrica. A potência elétrica é uma importante medida que deve ser analisada ao adquirirmos algum eletrodoméstico. A potência elétrica de qualquer dispositivo mede a quantidade de energia elétrica que o aparelho é capaz de transformar em outra forma de energia a cada segundo. Por exemplo, um liquidificador de 600 watts é capaz de transformar 600 joules de energia elétrica a cada segundo em energia cinética, que é aquela energia mecânica que a gente tem. Os aparelhos domésticos, hoje em dia, eles vêm com um medidorzinho do lado, certo? Um símbolo lá de registro
que diz para você a qualidade do aparelho, tá bom? A maioria dos aparelhos eletrodomésticos possuem isso, os aparelhos novos. Transmitindo calor e vibração e onda sonora para suas pás. Como sabemos, de forma geral, a potência pode ser calculada por meio da razão entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo decorrido durante sua realização. Portanto, utilizaremos aqui a definição de trabalho realizado pela força elétrica. Aqui a gente está calculando potência elétrica, que seria o trabalho realizado por uma força elétrica. Não tem necessidade, tá bom? Não tem necessidade de você aprender essa aí não. Mas, como se você tiver curiosidade, a gente chama de pio. Pio é pio. P, potência, é igual a I, que é a corrente, vezes a DDP, que seria a minha voltagem. Essa DDP é o valor da voltagem de uma residência ou de uma pilha, por exemplo. A tomada da sua casa, ela tem 220 volts. Isso ali é a DDP dela, tá bom? 220 dentro do sistema. Então, sempre lembrar que você tem essa situação aí da DDP. A potência elétrica funciona da seguinte forma. Quando ligamos um aparelho na tomada, forma-se uma diferença de potencial entre os dois terminais. É por isso que a tomada tem dois pinos. Mateus, é aquele terceiro pino. Aquele terceiro pino é um pino de segurança, tá bom? Tinha, com aqueles dois pinos, muito acidentes com eletrodomésticos. Então, eles botaram um terceiro pino, que é de segurança. Então, aquele pino não gera uma diferença de potencial. Não significativo. Quando uma diferença de potencial ΔU é aplicada sobre um material condutor, a quantidade de trabalho da força elástica, é realizada sobre cargas elétricas no circuito dos aparelhos, fazendo com que essas cargas movam-se, ou seja, atribuindo energia cinética. O movimento das cargas em uma direção preferencial é chamada de corrente elétrica. A potência elétrica, por sua vez, é a medida da quantidade de trabalho que foi realizado pelas cargas a cada segundo de funcionamento do dispositivo. O consumo de energia elétrica, portanto, é determinado pela potência dos aparelhos ligados à rede elétrica e pelo seu tempo de funcionamento. Então, justamente, o consumo tem a ver com duas coisas. A potência, quanto mais potentes os aparelhos ligados, mais ele vai consumir. Seu tempo de funcionamento. Olha, bem simples. TV na sua casa fica ligada o dia todo? Não. Então, a TV vai ter uma determinada potência que ela vai consumir durante um mês. Geladeira na sua casa fica ligada o dia todo? Provavelmente sim. Você não pode desligar a geladeira. Então, aquela geladeira vai ter um consumo elétrico muito maior, porque ela vai ficar ligada por mais tempo. Diferença de potência. Às vezes, você acha que vocês já sentiram uma queda de energia. Falta energia, ou então quase falta energia, e você sente o brilho da lâmpada, por exemplo, mais fraco. Aquilo ali é uma queda de energia, tá bom? Se você tentar, durante essa queda de energia, ligar uma TV, ela vai ligar. Ela vai ligar, vai funcionar normal. Se você tentar ligar um ventilador, o ventilador não vai ligar. Por quê? Porque o ventilador ele tem uma potência maior do que uma TV. Então, ele vai consumir mais. Porém, a minha rede elétrica não distribui energia elétrica o suficiente para fazer com que ele ligue. Logo, eu não consigo utilizá-lo, tá bom? Você tem essa ideia aí dentro do sistema. Consumo de energia elétrica. A quantidade de energia elétrica consumida é a medida de uma unidade chamada kWh. Essa é a unidade alternativa para a unidade de energia do Sistema Internacional, que é o Joule. O kWh é usado em virtude de sua praticidade. Se a energia elétrica fosse medida em Joule, os números utilizados para expressar seu consumo seriam enormes e pouco práticos. Lembrando, você está distribuindo energia elétrica para toda uma região. Então você tem que atender as pessoas de forma mais simples possível. Por isso que a gente usa o kWh, certo? O kWh é a quantidade de energia consumida ou de trabalho realizado por um aparelho de 1000 watts durante um intervalo de tempo de 1 hora. Multiplicando essas quantidades, chegamos à conclusão que cada kW equivale a 3.600.000 joules. Então é muito mais fácil a gente chamar de 1 kWh, tá bom? Do que chamar de 3 milhões. Minha TV gasta 3.600.000 joules por segundo. Não é assim, bacana? Então eu vou usar o quê? 1 kWh. Pronto, resolvido. Para calcularmos o consumo de um aparelho eletrônico, basta multiplicarmos sua potência pelo seu tempo de funcionamento. Exemplo simples. Vamos lá. Deixa eu voltar ao slide anterior, só para a gente ter uma conversa antes de falar de consumo elétrico. Presta atenção. Quando você vai consumir alguma coisa, você paga por isso.
Então, o consumo elétrico não seria diferente. Você não paga a conta de energia elétrica em laranja, você paga em dinheiro. Então, como é que seria esse consumo de energia elétrica? Seria a potência, que seria a potência daquele seu aparelho, bom? Vezes, qual o valor? O valor do tempo que o aparelho fica ligado. Horas por dia que o cara fica ligado. Isso aqui vezes a quantidade de dias que o cara fica ligado. Então, por exemplo, dias por mês. O negócio fica ligado por 30 dias, é um valor. O negócio fica ligado por 10 dias, é outro valor. Então, depende da quantidade de dias. Vezes uma coisa que a gente chama de tarifa. O que é essa tarifa? Bom, essa tarifa, gente, é um valor em centavos cobrado por cada município. Não faz sentido ter uma tarifa geral, uma tarifa padrão no Brasil. Primeiro, nosso país ele é o quinto, é o sexto de maior extensão territorial do planeta. Então, a gente vai de uma região da linha do Equador, passa por uma região subtropical, trópicos. Então, a gente tem todos os climas diferentes do nosso planeta. A gente sai de uma região extremamente seca, que é o Nordeste, para uma região extremamente arborizada, né? Florestas, rios, que é a região amazônica, passa por uma região de Pantanal, desce pela Mata Atlântica até a região de pradarias, lá no sul. Então, a gente tem todo um país extremamente diferente de cada região a região. E isso interfere na cobrança de energia elétrica de cada estado. Como assim? Uma cidade como São Paulo e seus milhões de habitantes é diferente de uma cidade como Teresina, que não tem 1 milhão de habitantes ainda. Então, não é justo eu gerar uma taxa de energia tendo São Paulo como padrão para uma cidade como Teresina. E nem o contrário, gerar uma cidade como Teresina como padrão para cobrar em São Paulo. Não faz sentido. Por quê? Porque a rede de distribuição elétrica em São Paulo é bem maior do que a de Teresina. A quantidade de pessoas que trabalham nessa distribuição, aquele cara que vai reparar o poste, aquele cara que dirige o carro, o cara que atende o telefone, então todas essas pessoas precisam ser pagas. Porém, em Teresina, eu preciso de uma quantidade muito menor do que numa cidade como São Paulo. Então é por isso que cada município tem o seu valor de tarifa, tá bom? Vai variar de município para município. Então como é que funciona a sua conta de energia? A sua conta de energia é composta por 3 partes. Primeiro, uma taxa fixa, que é uma taxa de manutenção. Essa taxa de manutenção, ela vale para todo mundo. Por quê? Porque você usa iluminação pública, você usa postes da iluminação pública, você usa semáforos. Então, por mais que você não ligue nada na sua casa o mês inteiro, você vai pagar essa taxa fixa. Salvo aqui em Teresina, é R$ 75,00, salvo engano, não tenho certeza. Algumas pessoas mais humildes são isentas dessa taxa, porque não faz sentido uma pessoa ter que se esforçar muito para pagar uma taxa que pode ser dividida por pessoas que podem pagar mais. Segunda parte, imposto. O imposto sobre a tarifa de energia é cobrado no Brasil. Então, para você usar a redistribuição, você paga um imposto. Aquele imposto vai servir para o governo fazer a manutenção da redistribuição hidrelétrica, jardins eólicos, energia solar. Então, tudo isso também precisa ser mantido ali pelaquela parte. Terceiro é o seu consumo direto. Seu consumo direto é essa conta que a gente está fazendo. Potência do seu aparelho, vezes a quantidade de horas que ele fica ligado por dia, vezes a quantidade de dias que ele fica ligado, vezes a tarifa. E a tarifa depende de cada município. Redistribuição, quanto maior for, pessoas que trabalham naquela redistribuição também, quanto maior for, mais caro vai ser a tarifa. Em Teresina, eu acho que é 60 centavos a tarifa, a última vez que eu vi. Era 60 ou era 64, não lembro. Mas era essa faixa aí. Não chega a R$1 por quilowatt-hora usado. Então, lá na sua continha de energia, tem tudo especificado. Mateus, tem uma tal de bandeira. Mas a bandeira vai ser por situação, sazonal. Não entra na regra geral, vai depender de cada situação do estado, ok? Então vamos para um exemplo. Considera aí, um aparelho de potência 100 watts, um 0,1 kWh, que opera durante 30 minutos por dia, meia hora. Mas funciona todos os dias de um mês, 30 dias. Gente, aqui quando ele falar de dia, você vai usar o mês comercial, ou seja, 30 dias. Você não usa 28. Mateus, tem um mês que tem 28 dias e o outro tem 31. Verdade, eu sei disso. Mas a gente não pode levar as exceções. A gente bota o mês comercial, que é de 30 dias, que fica mais padronizado, tá bom?
Qual o consumo de energia elétrica desse cara? Bom, vamos lá. Qual seria o valor do consumo que o cara vai ter, né? O trabalho realizado por aquele cara ali. Potência vezes a quantidade de horas por dia vezes a quantidade de dias que o cara vai ter. Veja que aqui ele só quer saber o trabalho no primeiro momento, ele não quer saber o preço. Então, é por isso que eu não multipliquei pela tarifa ainda. Potência, ele falou 0,1. Horas que ele fica ligado, meia hora por dia. Dias do ano, 30 dias. Então, aqui eu teria 1 kWh mensal. Então, aquele cara ali vai consumir 1 kWh por mês. Beleza? 1,5 kWh, desculpa, mensal. De acordo com o nosso cálculo, esse aparelho consumirá 1,5 kWh mensal, o equivalente a 5,4 vezes 10 elevado a 6 joules. Se o kWh custa 65 centavos, o preço a ser pago no final do mês seria de 97 centavos. Por quê? 1 kWh vale 0,65. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1,5 kWh e multiplicar por 0,65 centavos, que daria 0,97 reais para o cara que vai pagar. Então, aquele aparelho ali vai me custar menos de R$1 por mês, mais ou menos, para que vocês tenham essa ideia. Ok? Só um exemplo simples. Outro tipo de potência que a gente vai ter, potência termodinâmica. A potência termodinâmica, ela pode ser calculada por meio da determinação da quantidade de trabalho que é realizada por ou sobre um gás durante uma expansão ou compressão isobárica durante um intervalo de tempo. Também é possível calcular a potência da forma de calor relacionada à quantidade de calor sensível ou latente emitida no intervalo de tempo. Potência realizada por um gás, por exemplo. Nas transformações isobáricas, pressão constante, é possível determinar a potência fornecida ou cedida por um gás. Para tanto, precisamos levar em conta a fórmula utilizada no trabalho termodinâmico. Tá, essa potência aqui você não precisa se preocupar com a conta dela. O importante é você entender essa coisinha aqui, ó. Você tem um êmbolo móvel e aí você tem um gás. Aquele gás ele é estressado, ou seja, ele empurra esse êmbolo para cima de uma vez, se expandindo. Quando ele se expande, né, quando ele tem esse valor de expansão, ele vai fazer com que aquele êmbolo suba de uma forma onde ele vai ocupar um espaço maior do que ele já tinha antes. E a gente pode determinar a potência fornecida por uma chama, a potência emitida por um resistor, através do efeito Joule. Por isso, a quantidade de calor dissipado por essas fontes a cada segundo. Basta fazermos o seguinte cálculo. Quem seria a minha potência? A potência seria a quantidade de calor que o cara recebe em um determinado intervalo de tempo, sendo que o calor pode ser sensível ou latente. Então, essa potência aí funciona onde, por exemplo? Funciona no pistão de um carro. O cara queima a gasolina e faz com que o pistão seja disparado, ou seja, ele é empurrado no sistema. Quando ele é empurrado no sistema, ele faz com que o êmbolo suba do pistão, gerando força e rodando a roda, né? Rotacionando a roda do sistema. Isso faz com que o carro tenha um movimento, ok? E a gente chega em rendimento. Rendimento é uma importante variável para o estudo dos sistemas não conservativos, isto é, que apresentam perda de energia, que no nosso caso são os não ideais. No nosso dia a dia, todas as máquinas e aparelhos que conhecemos são sistemas incapazes de aproveitar toda a potência fornecida a eles. Assim, desperdiçam parte da potência em outra forma de energia menos útil, como calor, vibração e ruídos. Uma das definições mais gerais de rendimento que pode ser dada é a divisão da potência útil pela potência em algum processo. E aí eu te digo, né? Seria a potência útil do cara dividido pela potência total do cara. Essa divisão aqui, vezes 100, daria o valor aonde? Em porcentagem. Ok? Então, vamos supor, o cara recebe 100 joules de energia, 100 watts, e só usa 80. Então, ficaria como? Ficaria 80 watts, que seria útil, por 100. Isso aqui daria
0,8 vezes 100 daria um rendimento de 80%, por exemplo. Então, aquele cara recebe 100% da energia, porém, ele só aproveita 80% dela. Isso faz com que você tenha uma perda, né? Uma perda parcial de toda a energia que foi dedicada ao sistema. E isso é o que te dá a ideia de rendimento. O rendimento, ele não pode chegar a 100%, porque se ele chegar a 100%, eu estou admitindo o quê? Eu estou admitindo que existe uma máquina ideal, coisa que na prática a gente sabe que não existe, que não se possui uma máquina ideal. Sempre, sempre e sempre há dissipação energética, ou seja, você perde energia. Em qual forma? Calor, coisa sempre esquenta, vibrar, que não é para vibrar, mas vibra, e zoada, ruído, de uma forma geral, que seria a nossa onda sonora. Beleza? Então, galerinha, queria agradecer a paciência de vocês. A nossa aulinha vai chegando ao final, tá bom? A gente teve essa primeira ideia de potência, de rendimento, o que é que significa uma coisa e a outra. E na próxima aula a gente já cai para as questões disso aqui, certo? Falando aí sobre como calcular um rendimento, uma potência maior, as potências elétricas e potências de outros sistemas cotidianos que são mais comuns para a gente poder batalhar. Bacana? Então, queria agradecer vocês. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite de sexta-feira. Eu sei que é puxado, eu sei que é corrido, mas eu sei também que vai valer a pena se vocês estudarem, se dedicarem, vão colher todos os frutos mais na frente, tá bom? Então, galerinha, bom fim de semana para vocês, uma boa semana, até a próxima aula. Tchau!